a bondade, grandeza e providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza é inescrutável. Amém, irmãos? Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Amém. Vamos dar início à primeira escola dominical do ano, que Deus possa estar assim nos abençoando. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua casa, reunidos, Senhor Deus, no teu nome, para aprender mais e mais do Senhor. Neste primeiro domingo do ano, Senhor Deus, nós estamos aqui para te agradecer pelas bênçãos derramadas, Senhor Deus, sem medida sobre as nossas vidas. Abençoa cada irmão que chegou até aqui, Pai, para aprender de ti. Louvado e enaltecido seja o teu nome, Senhor Deus, e tudo que será feito aqui, que seja para honrar e engrandecer o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para louvarmos o nome do nosso Deus com o cântico Casa do Pai. Louvemos ao nosso Deus. Vivo só
de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso é estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Amém. Próximo cântico. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tens nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmo 92. Salmos, capítulo 92, versículo de 1 a 8. Eu vou ler o primeiro e a igreja lê o segundo, e assim até o capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Igreja, número 2. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Igreja. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Igreja.
Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Igreja? Amém. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado porque ela é verdadeira, ela é eficaz, Senhor Deus, ela é o nosso norte. Obrigado, Senhor Deus, pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Neste momento nós vamos ter um momento de oferta, né? Você que trouxe sua oferta, temos aqui o gasofilaço. Nós iremos entoar o cântico Oferta de Amor. Convido o pastor Júlio, que irá trazer o estudo da palavra de Deus, com o tema Prática da Palavra de Deus. Meus irmãos, bom dia a todos. Como é que está 2024? Como é que está sendo 2024? Uma bênção? Amém, né, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos.
Então, nesse 2024, nós já estamos provando a misericórdia e a graça do nosso Deus. Por essa bondade, nós estarmos juntos na casa do Senhor. Que nesse ano possamos ser aquele crente avivados, aquele crentes animado, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabendo que o Senhor é Deus, nós somos povos do seu pastoreio. Por isso, nós devemos entrar com ações de graças aos átrios do Senhor. Queridos irmãos, antes de eu começar essa mensagem, gostaria de justificar as ausências do irmão Claudio No, da irmã Maria, que não puderam estar conosco essa manhã. Foram lá na escadaria pegar a sua filha e a sua irmã, certo? Então está justificado. O restante eu não sei porque não vieram ao culto dessa manhã, mas vou procurar saber porque não estão vindo ao culto. Irmãos, eu gostaria de pensar com os amados essa manhã sobre a prática da palavra de Deus. E o texto bem comum, um texto bem acessível e vai nos ajudar a nós compreendermos a prática da palavra de Deus, está em Tiago, capítulo de número 1. Nós iremos ler do versículo 19 ao versículo de número 27, para nós pensarmos sobre a prática da palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1, nós iremos ler dos versículos 19 ao versículo de número 27, que até o próprio apóstolo Tiago colocou aqui nesse texto a prática da palavra de Deus. E é isso que nós queremos pensar essa manhã com a igreja do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos da Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste. Todo homem, ou todo crente, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo de número 22, ele nos diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas o versículo 25 ele nos diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós estamos reunidos no nome de Jesus, estamos reunidos como igreja do Senhor, para nesse momento, Senhor, sermos edificados, sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a essa manhã a entendermos, Senhor, a Tua palavra, de tal maneira, Senhor, que possamos entendê-las e praticar a Tua palavra. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pedimos por aqueles que não puderam estar entre nós. O Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um. Pedimos que o Senhor esteja o abençoando. Mas, Senhor, se existe alguém entre nós que voluntariamente decidiu ficar em casa, decidiu não vir à Tua casa, ó Senhor, nesse ano de 2024, como foi o ano de 2023, nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, porque só o Teu Santo Espírito tem o poder de convencer todos a necessidade que temos, Senhor, de estarmos juntos como igreja do Senhor, aprendendo, termos comunhão e louvando e bendizendo o Teu nome. Então, Senhor, desperta aquele que ainda se encontra dormindo nesse ano de 2024. Reavive a sua alma de tal maneira para que busque o Senhor em primeiro lugar. Assim nós oramos e pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Também fazendo referência, Mondemar, atenda uma senhora que está ali na porta, por favor. Também lembrando do nosso diácono Ivon, que não pôde estar conosco essa manhã porque precisou ir trabalhar. Irmãos, nós queremos pensar com vocês sobre a prática da palavra de Deus. No mundo que nós vivemos, no mundo secular, existe duas teorias que todo cristão ele tem, que todo mundo tem. A primeira teoria é a própria palavra teoria. E a segunda teoria, tirando dessa teoria, é a prática. Ou seja, todos nós vivemos sempre com a teoria e sempre com a prática. Quando se tem somente a teoria, não tem a prática, falta algo. Ou quando tem somente a prática e não tem a teoria, também falta algo. Ou seja, a teoria e a prática, elas precisam andar juntas, porque elas se completam. Então nós estamos diante de um texto que o próprio apóstolo Tiago colocou aqui especificamente para nos ajudar correspondente a cada texto. E aqui especificamente o apóstolo Tiago colocou para nós a prática da palavra de Deus. Ou seja, quando nós estávamos estudando o seminário, na época era o pastor Vanderlei, que era meu professor de homilética, e ele disse que quando nós não encontrarmos nenhum tema para cada texto, nós podemos usar esse texto. Então aqui essa manhã nós queremos usar esse texto, esse tema que é a prática da palavra de Deus. Então, nós iremos começar no versículo de número 19, quando o apóstolo Tiago ele vai dizer assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos,
Ou seja, todos nós que somos crentes, que já entregamos as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador, nós precisamos saber de algo. E ele vai dizer aqui: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Irmãos, para nós conseguirmos praticar a palavra de Deus, nós precisamos primeiramente saber ouvir. Porque o que tem acontecido na cristandade, no mundo evangélico, no mundo religioso, de muitas pessoas, de muito crente não saberem ouvir? Então Tiago, ele introduz isso para nós entendermos como devemos praticar a palavra de Deus, é que nós precisamos ouvir. Lá no Antigo Testamento, vai dizer Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no versículo de número 5 ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, o saber ouvir é muito importante para a prática da palavra de Deus. Porque eu acredito que todos os irmãos, ou se não a maioria, já foram ensinados através de cursos. E quando nós estamos num curso, o que é que nós fazemos? Nós o quê? Primeiro o quê? Ouvimos a teoria e depois para nós praticarmos. Essa é a ideia aqui que Tiago está dizendo para nós, que nós precisamos saber ouvir. Ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto. Todo homem precisa estar preparado para ouvir. Porque o que tem acontecido hoje na cristandade é a falta de ouvir. Hoje nós estamos vivendo num século que as pessoas, elas querem mais falar do que ouvir. Então, o primeiro passo para nós entendermos a prática da palavra de Deus é saber ouvir. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para 1 João, capítulo de número 4. João, nós já estudamos esse versículo no culto de doutrina, o qual nós estamos estudando. 1 João, capítulo de número 4, João, ele diz algo interessante no versículo de número 6. 1 João, capítulo de número 4, versículo 6, ele diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, o que João está dizendo? Nos ouve. Aquele que conhece a Deus está pronto a ouvir. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, colocando essas palavras em notinha de rodapé, João está dizendo assim: se você é de Deus, se você está pronto para ouvir a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus, ou seja, você é de Deus. Mas João está dizendo: aquele que não é da parte de Deus não ouve, porque nisso nós reconhecemos o espírito da verdade, que é o espírito que está em nós, e o espírito do erro. Ou seja, João, ele corrobora quando Tiago está dizendo assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto primeiramente para ouvir. Aí é o princípio para nós começarmos a entender, a praticar a palavra de Deus. Não tem como nós deixarmos de ouvir
para depois praticar a palavra de Deus, porque nós temos a palavra de Deus como nosso manual de regra de fé e prática. Se nós não ouvirmos no sentido quando Deus fala conosco, como é que nós vamos praticar a palavra de Deus? Então não tem como. Por isso que Tiago está dizendo: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Segundo o ensinamento que Tiago traz para nós essa manhã, para nós podermos praticar a palavra de Deus, está aí na frase ao lado. Ele vai dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E Tiago, ele contrapõe, ele vai dizer: tardio para falar. Tardio para falar. Irmãos, todos os pregadores, no sentido de ilustração, ele usa essa ilustração para ilustrar isso que Tiago está dizendo. Por exemplo, Deus, ele nos deu somente uma boca, né? Ele nos deu o quê? 2 ouvidos. O que isso significa? Que nós devemos o quê? Ouvir mais e falar menos, segundo a ilustração que as pessoas que fizeram a ilustração falam. Então, é isso que Tiago está dizendo, que o homem ele precisa ouvir e falar menos, ou seja, o homem ele precisa falar menos e ouvir mais. Sabe por quê, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias aí para Mateus, capítulo de número 12, versículo 34. Mateus, capítulo de número 12, versículo 34, quando Jesus, ele vai falar sobre as árvores e os seus frutos. Vamos pegar do versículo 33. Jesus, ele diz algo interessante. Mateus, capítulo de número 12, versículo 33, ele vai dizer assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Versículo 36 aí diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. O que Jesus está dizendo? Qual é a ideia aqui que Jesus está dizendo para nós? Que muitas das vezes nós ouvimos pouco e falamos muito. E Jesus, para combater aqui os fariseus, ele vai dizer que, no versículo de número 34, chama os fariseus de raça de víboras. Ele vai dizer: como pode falar coisas boas sendo mal? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, muitas das vezes, quando nós não sabemos ouvir, muitas das vezes nós falamos muito aquilo que não é para se falar. Muitas das vezes nós falamos de tal forma, o qual o versículo de número 36 vai dizer: digo-vos que de toda palavra frívola, torpe, que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, o apóstolo está nos dizendo: nós precisamos estar pronto para ouvir, mas tardio para falar.
E quando falarmos, nós devemos ser aquilo que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipenses, que não deve sair da nossa boca, palavras torpes, palavras tortuosas, porque sempre a tendência do homem é falar. Sempre a tendência do homem é falar. Então, para nós entendermos, quando nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Voltando para o nosso texto, aqui Tiago continua dizendo os propósitos para nós podermos praticar a palavra de Deus. Ele vai dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e agora, tardio para se irar. Irmãos, aqui também está o ensinamento para nós que praticamos a palavra de Deus, nós não termos no sentido exagerado, que é a ira. Quando o Tiago está dizendo que nós devemos ser tardio para se irar, Tiago está nos dizendo que nós não devemos ter essa ira exageradamente, ou seja, muita ira. O que tem acontecido, irmão, com a cristandade? Os irmãos, a sociedade comum tem se irado por pouca coisa, por mínimo da coisa. O mundo que nós estamos vivendo, nesse agito do mundo, qualquer coisa traz a ira para o homem. Mas para nós praticarmos a palavra de Deus, esse ensinamento também tem que estar nas nossas vidas. O Salmo de número 37, abra aí para nós vermos. Salmo de número 37, versículo 8. O nosso irmão, Salmos 37, versículo 8. Nosso irmão Davi, ele diz assim, Salmos 37, versículo 8, ele diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Qual é o conselho de Davi para nossas vidas? Nós não devemos ter essa muita ira, deixar essa ira, abandonar o furor, não ficar impaciente, que é isso que está acontecendo. Certamente isso vai acabar mal. E não é isso que nós temos visto quando acontece brigas briga de trânsito, não é isso que nós vimos quando uma pessoa fura a fila na fila da loteria, não acaba muitas das vezes mal, é por causa de quê? Por causa da ira. E se nós queremos praticar a palavra de Deus, nós precisamos estar pronto para ouvir, nós precisamos estar tardio para falar e tardio para irar, porque a ira não é da vontade de Deus. A ira não é da vontade. Eu falo ira, aquela ira, muita ira, porque ira nós iramos, né, irmãos? Sempre nós temos aquela ira, mas eu falo uma ira de muita ira. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 9, ele vai dizer: porque Deus, nosso próprio Deus, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não orem ainda, tá? Nós estamos só começando o dia, então não orem ainda. O apóstolo Paulo diz, irmãos,
que Deus, Ele não nos destinou para que nós viemos viver uma vida de ira, mas Deus nos destinou para nós alcançarmos a salvação, o qual nós temos essa salvação, e essa salvação está por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 21, o apóstolo Tiago, do texto que nós estamos meditando, no capítulo de número 1 de Tiago, ele continua esse processo. Quero lembrar os irmãos que nós estamos diante de um processo para podermos nós chegarmos a praticar a palavra de Deus, e ele vai dizer no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, aqui na palavra de Deus nós temos a teoria, e para se praticar a palavra de Deus nós precisamos exercer a prática da palavra de Deus. Então Tiago está dizendo, para nós conseguirmos praticar a palavra de Deus, nós precisamos nos despojar. Ou seja, a ideia aqui é que nós devemos tirar. E ele vai aqui colocar o que nós devemos tirar, o que nós devemos despojar: toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, eu disse para os irmãos num escuto que a santificação, ela é um elemento da salvação. O crente que não tem a santificação, ele pode ser considerado ainda não crente, porque é um elemento. Toda pessoa que entregar a sua vida a Cristo, automaticamente, pelo agir do Espírito Santo, essa pessoa ela vem a ser santo. Por isso que o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, em 1 Pedro, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. A ideia aqui que Tiago está dizendo, que nós devemos despojar de toda impureza e nos revestir de santidade. A ideia aqui que nós devemos tirar em nós acúmulo de maldade, acúmulo de maldade, e sempre despojar de todas essas coisas, para podermos nós praticarmos a palavra de Deus. Porque caso contrário, irmãos, não tem como, no sentido bíblico, você receber somente a teoria, a palavra de Deus, se você não praticar a palavra de Deus. E é isso que nós temos visto com a cristandade hoje, esse acúmulo de maldade, essa pureza, e por isso o crente ele não consegue praticar a palavra de Deus. Mas a partir do versículo ainda 21, a parte B, o apóstolo Tiago ele já começa a nos mudar daquilo que nós precisamos para praticar a palavra de Deus. E ele vai dizer: acolhei com mansidão a palavra em vós e plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então Tiago está dizendo assim: meus irmãos, vocês precisam saber que para vocês praticar a palavra de Deus, vocês precisam estar pronto para ouvir. Você precisam estar tardio para falar, tardio para se irar, despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Mas para vocês praticar a palavra de Deus, vocês precisam fazer o quê? Acolhei com mansidão a palavra de Deus. Essa palavrinha acolher dá a ideia de hospedar, dá a ideia que aquilo que nosso irmão Davi já nos falou no Salmo 119, versículo 11,
Versículo de escola bíblica dominical. O que ele diz lá? Guardo aonde? Em casa, no supermercado. Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então essa é a ideia que Tiago está nos dizendo. Para nós podermos praticar a palavra de Deus, nós precisamos acolher. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual. E se essa palavra de Deus não estiver nos nossos corações, dificilmente nós vamos conseguir praticar a palavra de Deus. Porque Tiago está nos dizendo que essa palavra, quando nós acolhermos essa palavra, Tiago está nos dizendo que essa palavra já foi plantada nos nossos corações. Ou seja, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Deus, Ele tirou todas aquelas palavras mais que estavam no nosso coração e colocou nos nossos corações amar a Deus sobre todas as coisas, colocou nos nossos corações amar o próximo, liberar perdão. Ou seja, essa palavra já foi implantada em cada um de nós, e essa palavra foi aquela que foi poderosa para salvar as vossas vidas. E nós não somos testemunhas hoje, irmãos, nesse dia 7 de janeiro de 2024. Por que nós estamos aqui essa manhã na casa de Deus? Porque essa palavra está implantada no nosso coração. Porque essa palavra, ela foi acolhida com mansidão no nosso coração. Então a ideia aqui de acolhimento é hospedar essa palavra. E essa palavra, ela tem que ser hospedada de uma forma que ela venha ter o quê? Mansidão da nossa parte. Então essa é a ideia que Tiago está dizendo para nós. Sabendo tudo isso, aí sim, o apóstolo Tiago vai dizer no versículo 22, ele diz, vamos todos ler em uma só voz, irmãos, todos juntos em uma só voz, o versículo 22, quando ele diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Amém, irmãos, glória a Deus. Irmãos, quando nós ouvimos mais, deixarmos tudo aquilo que Tiago já nos ensinou essa manhã. Tiago está dizendo: agora vocês se tornem praticantes da palavra de Deus. Agora vocês vão e pratiquem a palavra de Deus, porque essa palavra já está nos corações de vocês. Então vocês pratiquem a palavra de Deus. Mas Tiago está dizendo algo muito interessante, irmãos, para nós praticarmos essa palavra de Deus e nós não sermos somente ouvintes. Porque, irmãos, o que tem acontecido hoje com a cristandade? Como eu já disse em vários sermões, hoje o cristão, irmãos, ele está cheio de sermão. Se você abrir o YouTube, você vai ver mensagem. No nosso caso aqui, nós temos sermão domingo de manhã, quando teve culto dos jovens, domingo à tarde, domingo à noite. Nós temos sermões quarta-feira, quando tinha os ministérios, MCA e União de Homens. Nós tínhamos sermão sexta-feira. Ou seja, nós já estamos cheios de sermões. Então, os sermões não é a falta para as nossas vidas. O que nós precisamos é pegar esses sermões, essa palavra que temos ouvido, é praticar essa palavra. Porque Tiago está dizendo: olha, vocês precisam praticar essa palavra e não somente ouvintes. Irmãos, qual tem sido a dificuldade hoje no meio evangélico
para a prática da palavra de Deus, o qual Tiago está dizendo: vocês praticam, mas não sejam somente ouvintes. É que o crente precisa vir para a igreja, e nós temos batido na tecla, isso muitas das vezes, que o crente, ele sabe que tem que vir para a igreja, mas ele só ouve e não pratica. Então o Tiago está dizendo: olha, vocês precisam ser praticantes, porque só não basta ler a palavra de Deus, só não basta ler. Se for só para ler e ficar como um arquivo, eu já li a Bíblia 10 vezes. A pergunta é: você já praticou pelo menos uma vez aquilo que você leu? Então o Tiago está dizendo: vocês praticam, mas não sejam somente ouvintes. Ou seja, tudo que vocês estão ouvindo aqui nesse dia 7 de janeiro de 2024, quando vocês saírem daquela porta, vocês já precisam o quê? Começar a praticar. Sabe por quê? Tiago está dizendo assim, se isso acontecer, se nós não praticarmos e sermos somente ouvintes, ele vai dizer: vocês vão estar se enganando a vocês mesmos. Vocês não vão estar enganando ao pastor, vocês não vão estar enganando a Deus, vocês vão estar enganando a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, vocês perderam o tempo de vocês. Era para vocês estar praticando essa palavra, mas quando vocês não praticam, vocês estão se enganando a vocês mesmos. Então, irmãos, é isso que está acontecendo com a cristandade, se enganando. Tem muito crente que pensa que é crente, irmãos, sabia? Tem muito crente que vai para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. E uma mensagem que o pastor Paulo Júnior, uma vez eu estava ouvindo, ele diz: irmão, vocês sabem onde que estão desviados? Aí alguém disse: os desviados estão no mundo. Ele disse: não, os desviados sabem onde estão? Dentro da igreja. Porque eles pensam que praticam a palavra de Deus, eles ouvem a palavra de Deus, mas eles estão sendo enganados por eles mesmos, porque eles pensam que são crentes. Então essa é a ideia aqui que Tiago está dizendo. Se você está dentro da igreja, se você ouve sermão, mas você não pratica, eu não digo com certeza, mas digo com toda certeza, que você está se enganando a você mesmo. Você está se enganando a você mesmo, dizendo que é crente, e verdade é que você não é crente. Por isso que não há uma prática da palavra de Deus, porque quando há prática da palavra de Deus, o crente, ele pratica essa palavra, o qual ele tem ouvido. Irmãos, nós lemos lá em 1 João capítulo de número 4, versículo 6, diz assim, mais uma vez, para me fazer a aplicação: nós somos de Deus. Aquele que ouve, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Ou seja, quando você conhece a Deus, você ouve a palavra do Senhor, mas no sentido de praticar, não no sentido que Tiago está dizendo somente de ouvir, mas ele vai dizer: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, no sentido de praticar. E é exatamente isso que está acontecendo com a cristandade. Só está ouvindo a palavra de Deus, mas não está praticando a palavra de Deus. 4 minutos para nós encerrarmos. Irmãos, Tiago, para nos ajudar, nos esclarecer, ele traz uma ilustração. No versículo de número 23, para quem é somente ouvinte, não praticante da palavra de Deus. Ele ilustra dessa forma: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é igual, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural
pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? Irmãos, quando nós nos acordamos de manhã, mais as mulheres, o que acontece? Quando as mulheres se acordam e os homens, todos nós viemos diretamente para a igreja. Pelo menos eu, apesar que não tenho muito cabelo, mas eu passo, passo o pente no meu cabelo, as mulheres fazem a chapinha, passo batom. Então, Tiago está dizendo que a ideia é essa, que aqueles que não ouvem, ele vai dizer, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, vê aquela forma como se acordou, no espelho o seu rosto, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, depois que a mulher se maquia, depois que o homem se pentia, o que vai acontecer? Ele vai esquecer de como era a sua aparência. Então essa é a ideia que Tiago está dizendo assim, que aquele que é ouvinte da palavra de Deus, não é praticante, ele está se assemelhando. Por quê? Porque ele não sabe se ele é crente ou se ele é um ímpio. Ele vai se esquecer, porque ele não tem a prática da palavra de Deus. Ele é somente um ouvinte. E é isso que tem acontecido com a cristandade. Olha no espelho, lê a palavra de Deus, quando vira as costas, não pratica. Se assemelha a um homem natural que contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, quando o crente não pratica a palavra de Deus, logo ele vai se esquecer que ele não é um crente. Logo ele vai se esquecer, porque ele não tem a prática da palavra de Deus. Então Tiago aqui ele usa essa ilustração para nós sabermos que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Mas a partir do versículo 25, Tiago diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Qual é a promessa aí, irmãos? Esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos todos dizer juntos? Vamos lá? Esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, a vontade de Deus para nossas vidas, ela é o quê? Segundo Romanos, capítulo de número 12, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós não formos ouvintes negligentes, mas sim operoso, praticante da palavra de Deus, nós vamos ser felizes naquilo que nós vamos realizar. Vocês lembram do versículo que eu coloquei no grupo hoje pela manhã? Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão o quê? Estabelecidos. Irmãos, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos ser crentes felizes. O que tem acontecido hoje com a cristandade e a nossa esperança, a nossa perspectiva para esse ano de 2024 é que nós sejamos crentes praticantes da palavra de Deus. Irmãos, não se engane, não se engane, seja crente, seja praticante da palavra de Deus. Seja crente, vejam-se como o apóstolo Paulo diz, vejam se vocês estão na fé, se nós estamos na fé. Isso é corroborado com a prática da palavra de Deus. No versículo 26 e 27, vamos ficar em pé. Tiago diz:
Vamos ficar em pé, irmãos. Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aquele também que não pratica a palavra de Deus, a sua religião é vã, porque a religião verdadeira, segundo o que Tiago está dizendo, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmão, nesse contexto, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos ter uma religião pura, uma religião sem mácula, ou seja, uma religião verdadeira. Então, irmãos, meu conselho para nós essa manhã: ouvimos a palavra de Deus, temos a teoria, agora vamos praticar a palavra de Deus. Amém? Que Deus aplique em nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, queremos, Senhor, pedir perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós temos somente ouvido a Tua palavra, Senhor, mas quando é para praticar, Senhor, muitas das vezes nós deixamos a desejar. Mas, Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser um crente, Senhor, que escute mais, Senhor, especial, escute mais a Tua palavra, a voz do Senhor nos nossos corações, para podermos, Senhor, estar tardio em falar, tardio a se irar, despojando, Senhor, das nossas vidas todo acúmulo de maldade, e acolher, Senhor, nos nossos corações essa palavra, para sermos, Senhor, praticantes da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, a fazermos uma avaliação das nossas vidas, se estamos nos enganando a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Porque quando nós formos praticantes da Tua palavra, a nossa religião, Senhor, vai ser uma religião pura, uma religião verdadeira, um evangelho que transformou as nossas vidas, e as nossas palavras, Senhor, vai ser palavra de gratidão, palavras que glorificam, que exaltam, palavras, Senhor, que bendizem o Teu nome, Senhor. Senhor, nos ajude a praticar a Tua palavra, tudo aquilo que temos ouvido no ano de 2023, tudo que já ouvimos nesse ano de 2024, que possamos ser praticantes, Senhor, possamos ser ouvintes operosos da Tua palavra, para que a Tua promessa, Senhor, venha estar nas nossas vidas, que a bem-aventurados, Senhor, nós vamos ser em tudo que nós realizarmos quando nós praticarmos a Tua palavra, Senhor. Então, ajuda-nos a praticar a Tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, esse café, santifique que nenhum mal nos faça, supre, Senhor, na mesa dos órfãos, na mesa das viúvas, Senhor, daqueles que não tinham pão para se alimentar, ó Deus, assim como o Senhor tem suprido as nossas necessidades, supre também a deles, Senhor. Visite aquelas pessoas que estão na sarjeta, que não têm um alimento, Senhor. Visite aquelas pessoas que estão na guerra, que precisam de alimento, Senhor. Haja com graça, com misericórdia. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Todos digam amém. Assim seja.